E aí pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus a todos. Eu aqui, Silvano Silva, no nosso canal, No nosso canal Silvano Silva, trazendo sempre para você que posta uma notícia. Eu sei que eu estou há muito tempo sem trazer vídeo aqui no canal, Mas hoje, dia 5 de novembro, eu quero trazer uma notícia básica aqui para vocês, um caso que nós estamos acompanhando, que é o caso da deputada federal Flor de Lis, que também é cantora evangélica, que também é pastora. E nós estamos acompanhando esse caso porque esse caso é de interesse público de todos os evangélicos do Brasil, os próximos acontecimentos para elucidação dos fatos, A matéria que vem para nós aqui é o seguinte, o MPRJ, o Ministério Público do Rio de Janeiro, diz que Flor de Lis pode ter, observe bem, pode ter fraudado carta em que filho confessa ter matado o pastor. Então conta que pode ter acontecido uma coisa errada aí sobre essa carta, Olha só, o Ministério Público do Rio de Janeiro aponta que a deputada federal Flor de Lis é suspeita de fraudar uma carta em que um de seus filhos confessa ter matado o pai. Nessa quinta-feira foram ouvidos até as 22 horas 22 testemunhas de acusação no processo em que os dois filhos da deputada Flor de Lis, Lucas dos Santos e Flávio dos Santos, são réus. A audiência foi a primeira do caso, 4 meses após o crime. Wagner Andrade Pimenta, mais conhecido como Israel, filho afetivo da deputada, e uma das 22 testemunhas de acusação pediu para guardar em local isolado, até que fosse chamado à sala de depoimentos. Ele disse o seguinte, Estou em busca de justiça. Hoje eu estou aqui por isso. Creio que a verdade vai aparecer. Estão tentando jogar sobre mim uma culpa de um assassinato que não é verdade, que não fui eu. É uma farsa e vai aparecer o verdadeiro mandante, declarou Misael. O advogado dele, Reinaldo Pereira do Santo, disse que a medida era necessária para preservar a integridade física de Misael, acusado de participação no assassinato em uma carta supostamente escrita pelo réu Lucas dos Santos de Souza. Um dos filhos da Flor de Lis já foi agora anunciado que está indo a júri popular, que é dado objetivamente como estando envolvido diretamente nisso. A parlamentar, agora no caso da Flor de Lis, já havia explicado que recebeu a carta das mãos de uma mulher de um preso. Na correspondência, ainda de acordo com o advogado, Lucas revela que Misael teria oferecido a ele um emprego e um carro em troca de um susto na vítima, o pastor Anderson do Carmo. Então diz aí que foi encomendado um susto. A situação é muito grave, gente? Cada vez que mexe mais na história dessa família, mais coisa ruim aparece. A participação da divulgação dessa carta, que supostamente atribui a participação dele como mentor intelectual desse crime, achamos por bem acompanhá-lo para que se faça valer a justiça e principalmente para que as provas que efetivamente constam do inquérito sejam validadas. Até porque a autoridade policial já tem um entendimento relacionado à veracidade dessa carta, supostamente escrita pelo réu Lucas. É basicamente não deixar que ele sofra alguma sanção ou corra o risco de ser indiciado, disse Reinaldo dos Santos. Então o que acontece? Uma preocupação para que a coisa não saia do local. A deputada informou, via assessoria de imprensa, que não iria se pronunciar sobre questões relativas à investigação. Sobre a declaração do filho Misael, a deputada Flor de Lis diz que ainda não ouviu o que ele disse. O advogado de Lucas diz que aguarda a produção de provas e que irá apresentar outros acréscimos em breve. Por enquanto, nós estamos esperando a produção das provas. E em cima da produção das provas, nós vamos nos posicionar em cima da prova produzida. Nós vamos apresentar para vocês em primeira mão como é que vai ser feito esse trabalho. Se realmente houve, se não houve, quem praticou, de que forma praticou, afirmou o advogado de Lucas, Marcelo Branco. Porque houve essa carta, Essa carta aí, que parece, segundo a polícia, foi uma carta que foi fraudada para, dar uma confissão de que Lucas teria sido o autor. Já há vários indícios acontecendo. Ou saiu alguma coisa do próprio delegado. Mais um detalhe aí nessa investigação que tem envolvimento de tantas pessoas da família. O Ministério Público e também a Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, eles então levantaram a hipótese de que há o envolvimento da deputada Flor de Lis na fraude de provas de suspeita, então, do crime que foi a morte do marido dela. Dados obtidos pelo celular da deputada e também de 2 netas mostram que houve, então, fraude no conteúdo da carta feita pelo Lucas César dos Santos. O Lucas está preso, é um dos filhos da Flor de Lis. O que ele fala nessa carta? Que ele admite a participação no crime. Isso, então, contradiz todos os depoimentos anteriores, desde o início do caso até agora. Então, nessa carta, ele diz que teve participação e aponta um outro culpado, que é o vereador Wagner Andrade Pimenta, que é conhecido como Misael. O Misael é considerado filho afetivo da Flor de Lis
E o próprio Misael, ele acusa a deputada de ser a mentora intelectual do crime. Nós vamos ver agora o que dizem o Misael, né, que é uma das testemunhas do caso, e também o advogado do Lucas, o advogado de defesa do Lucas, um dos filhos que está preso. Vamos acompanhar. Estou em busca da justiça, hoje eu estou aqui por isso, e eu creio que a verdade vai aparecer. Esse é o Misael. Estão tentando jogar sobre mim uma culpa de um assassinato que não é verdade, que não fui eu, e é uma farsa, e vai aparecer o verdadeiro mandante. Por enquanto nós estamos esperando a produção das provas. Em cima da produção das provas, nós vamos nos posicionar. Esse é o advogado Lucas. Em cima da prova produzida, nós vamos apresentar para vocês, em primeira mão, como é que vai ser feito esse trabalho. Se realmente houve, se não houve, quem praticou, de que forma praticou. Então, pessoal, eu deixo isso aqui para vocês. Eu vou continuar acompanhando esse caso, tá? Mas há muita coisa estranha. É um caso que todo o povo evangélico acompanha muito bem. Pela expressão do pastor Anderson do Carmo, pela expressão da cantora Afrodilice, como cantora e pastora. E eu vou acompanhar esse caso de perto, tenho acompanhado alguns passos, mas tem coisa estranha. Houve provas que foram apagadas, telefones que foram jogados no mar, houve ocultação de provas. E quando a pessoa não tem medo de nada e está com a verdade, não precisa apagar provas, né? Essa carta, o que é levantado sobre essa carta, em que Lucas confessa, né, manda uma carta confessando, é que essa carta foi negociada. Houve uma negociação para que essa carta fosse escrita, né? Então o que acontece? Uma coisa muito estranha, uma coisa muito feia, porque os depoimentos do Lucas anterior era negando tudo, e depois, de uma hora para outra, ele assume, né, e joga a culpa para cima de outra pessoa. Então o que acontece? Muito estranho o que está acontecendo. As investigações precisam continuar e está cada vez mais difícil tirar o nome da cantora Afrodilice dessa história, né? Não que ela tenha sido a mandante, mas alguma coisa não está correta em todo esse processo. Mas não podemos julgar antes do juiz, né? Não podemos condenar, na verdade, antes do juiz. Vamos continuar acompanhando, que todas as provas sejam levantadas, mas isso aí sempre vai ficar com uma suspeita eterna, porque enquanto não for todos os fatos realmente elucidados, ok? Muito obrigado, carinho, da sua audiência. Desculpem ter ficado tanto tempo sem postar nenhum vídeo aqui no canal, mas vou postar sempre que possível aí para todos vocês. Combinado? Muito obrigado, carinho, da sua audiência. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Tamo juntos. Um abraço.